Queridos, a mensagem de hoje é uma pergunta. E a pergunta é: minha casa é uma bênção? E eu sei que muitas vezes nós respondemos: minha casa é uma bênção. E às vezes eu já escutei pessoas dizerem: a minha casa, que era uma bênção, se transformou e virou em algo ruim. E por que nós pensamos assim? Porque a casa, por excelência, é o maior laboratório de relacionamentos. É na casa onde nós somos obrigados a dividir um ambiente, dividir um espaço, dividir um banheiro, mesmo que tenha vários banheiros, mas dividir tarefas, uma série de coisas. Quando nós tivemos aí essa questão da pandemia, que muitos tiveram que ficar em casa, nunca houve um índice tão grande de divórcio. Porque marido e mulher tiveram que conviver mais. E quando foram conviver mais, disseram: se é assim, eu não quero. A gente acabou de cantar agora que tem 1000 gerações de bênçãos, porque tem um trecho bíblico que a gente vai dar uma lida aqui, Deus dando essas indicações, que é a bênção geracional. Mas é preciso que a gente entenda que toda a bênção de Deus que nos é dada, já foi dada. A Bíblia diz que tudo que você precisa e tudo que você vai precisar já lhe foi dado. Ele disse: se Ele nos deu Jesus, por que motivo? Porventura, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Então, muitas vezes, a grande dificuldade nossa é de tomar posse da bênção por não entender o que significa posicionamento. Não sei aqui quantos se lembram da época do rádio. Alguém ainda lembra do rádio? Levanta a mão aí para mim. Você diz: pastor, meu carro tem rádio, eu sei, mas você sabe que no rádio é 94, é 97, não, 94, 97 é agora que você faz, encontrou, grava, né? Mas no tempo antigo tinha um botãozinho, não sei se você lembra, que você ia rodando, né? Rodando o quê? O dial. Aí você tinha que encontrar a estação. E você colocava na estação. Aí, mais para a direita, mais para a esquerda, ZY, você diz: encontrei, né? Então, Deus opera numa frequência. E eu quero que Deus mude a frequência para Ele se conectar comigo. Não é assim que funciona. Sou eu que preciso estar embaixo do foco da bênção. Eu tenho que estar embaixo do foco da bênção. Minha casa tem que estar embaixo do foco da bênção. Há um momento, em Josué 24, ou seja, muitas coisas já tinham passado, mas agora era um momento forte, um momento decisivo, um momento de definições de tribos, de possessões, tinham que se tomar essas possessões, isso teria que ser estabelecido. E Josué traz como se fosse um divisor de águas. Ele diz: olha, tudo que aconteceu até agora é bênção, o que vai acontecer para o futuro pode ser bênção, mas tem uma coisa que divide tudo isso. E ele diz em Josué 24:15, a parte C do versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição. E ele até pergunta aos outros: agora vocês resolvam se vão servir ao Senhor ou se vão servir aos falsos deuses. E há uma comoção, um avivamento naquele momento, que tudo que é homem que está ali diz assim: não, nós vamos servir ao Senhor, e não é apenas por causa do seu exemplo, do seu modelo que nos é útil, mas é porque nós temos caminhado com esse Deus e conhecemos Ele. E a partir desse momento, aquilo que estava sendo abençoado se torna super abençoado. Então é importante a gente entender isso. Porém, quando a gente anda um pouquinho mais na Bíblia, a gente vai para o livro de Juízes, nós temos um chat entre os pastores, e um dia desse o pastor André nos deu um desafio, e esse desafio, cada um deles lá, a seu modo, respondeu, e eu disse a ele: eu vou responder pregando, eu vou fazer uma mensagem para responder. E mais ou menos o que ele escreveu ali, eu vou ler para vocês, dizia assim: no livro de Juízes é descrito que a geração vencedora e abençoada de Josué não consegue passar de forma geracional esta bênção. Ou seja, tinha uma geração que foi abençoada e tinha uma geração que foi vencedora.
E ela quer passar isto para outra geração. E passa uma geração, na outra se dissolve. Se dissolve. E o detalhe que chama muita atenção é que essa nova geração, e nos informa o registro bíblico, não conhecia o Senhor, nem tampouco as suas obras. Ou seja, era uma geração que era neto, que não conhecia Deus. O pai conhecia, a mãe conhecia, o filho não conhecia, o neto não conhecia. O pai e a mãe tiveram experiências com Deus, os filhos e os netos não tiveram experiência com Deus. Então é importante entender assim, como é que pode, né, a gente lembrando da história do Egito, que aquele povo foi liberto do Egito, passaram 40 anos no deserto, ali foi milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre, era comida que descia do céu, era água que saía de uma pedra, mar que se abre, rio que se abre, coisas tremendas, coisas tremendas. Milagres em cima de milagres, vitórias em cima de vitórias. E aquela geração não conhecia isso. Parece que os pais entenderam que os filhos saberiam por osmose, não precisava contar. Você já contou a seu filho como foi que você se converteu? Você já contou a seu filho como foi que você aceitou Jesus? Você já contou a seu filho que você antes tinha uma vida de pecados, mas um dia a graça salvadora do Senhor te alcançou e mudou a tua vida? Uma geração inteira. Deus cuidou dos avós, cuidou dos pais, caminhou com eles, tantas coisas. Levou eles para uma terra que emanava leite e mel. E eles entenderam que era assim mesmo. Eles nem ficaram sabendo quanto trabalho deu para você receber o green card. Eles nem ficaram sabendo que você pediu oração quando foi negado um visto seu e que você chorou e teve medo. E que Deus foi lá e levantou você e colocou você. Porque ele já nasceu aqui, ou porque ele recebeu, quando você recebeu o visto, ele recebeu. Ele não sabe que no começo você não tinha o trabalho que você tem hoje. Eu sei que alguma coisa deu muito errado com aquela geração. Vamos ler um pouquinho o livro de Juízes para a gente entender melhor. Juízes 2,7 diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Ou seja, enquanto Josué existiu, ou os anciãos existiram, todo mundo serviu a Deus. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, o tempo passou e todo mundo foi passando para a grande viagem com o Senhor. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente, que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o quê? A ira do Senhor. Provocaram o Senhor a ira. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos expoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Vamos entender isso. Para a gente entender, eu não vou... Veja bem, hoje eu estou começando uma mensagem que eu pretendo pregar mais uns 2 ou 3 domingos sobre esse tema, muito importante, família. Se você é alguém que se importa com sua casa, com sua família, ou se você não tem família agora, mas quer ter no futuro, não falte. Grave essas mensagens. Reveja, olhe, preste atenção. Hoje eu vou dar um mapa. Próximos domingos eu vou pegar alguns desses temas e vou tratar mais profundamente. Você está comigo? Como é que a gente entende aqui essa história de maldição ou bênção geracional? Ora, se Josué foi uma geração abençoada, não estaria garantido que por 1000 gerações, ocorresse o que ocorresse, todo mundo ia ser abençoado? Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos entender de onde a gente tira essa ideia e vamos conseguir entender. Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e o versículo 6, a parte B e C, diz: Eu sou o Senhor
teu Deus. Deus zeloso, que visito, essa palavra visito é muito importante, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeira coisa que eu gosto desse texto é a desproporcionalidade. Quando Deus diz, eu visito a maldade, são 3, 4 gerações. E quando ele diz, eu visito a bênção, são quantas? 1000. É consolador. Mas veja bem, a palavra visito, em hebraico, ou o verbo visitar, que é pacat, significa comparecer. Deus está dizendo assim, eu compareço. Convocar, Deus está dizendo, eu convoco. Numerar, Deus está dizendo, eu faço contas. Calcular. Visitar, checar, verificar se a aliança continua polida, se a aliança continua intacta. Punir, nomear, cuidar de, tomar conta. O que é que Deus de fato está dizendo? Deus está dizendo que quando alguém me invoca para um pacto, eu não esqueço, eu visito, eu contemplo. Várias vezes você vai ver pessoas na Bíblia, Deus dizendo assim, eu poderia te destruir, mas por causa da aliança que eu fiz com Davi, teu pai, eu vou te dar uma chance. É uma visita, é um despejar de misericórdia, é uma promessa cumprida, mas não significa que essa pessoa, por causa que está pegando carona na bênção do avô, na bênção do pai, na bênção do bisavô, que ele está salvo. Significa que ele está recebendo um reflexo da bênção de alguém que teve aliança. Me faça entender? Sim ou não? Então, isso não significa necessariamente que se meus pais foram fiéis a Deus, ou se meus pais pecaram, eu serei abençoado ou serei castigado. O que significa então, pastor? Que se eu sigo no mesmo caminho, obterei resultados parecidos ou iguais. Ou seja, se meus pais tiveram um pacto com Deus, e me criaram nesse caminho, e eu sigo no mesmo caminho do meu pai, os resultados que meus pais tiveram estão sobre a minha vida. O contrário também é verdade. E onde é que você encontra isso na Bíblia? Tem vários lugares, mas eu vou trazer um, que é Ezequiel 18, 20, diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Versículo 21, mas, olha a quebra de maldição aqui, mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, e não será morto. Então, o que é que nós podemos entender isso? Porque talvez a grande questão aqui é, então, como é que eu posso ser abençoado e abençoar a minha casa? Primeira coisa importante para a gente entender nessa palavra de hoje, que nos dá um caminho, um mapa. Na terra, Deus conta com o homem para fazer algo. Deus conta com você para fazer algo na sua casa. Pastor, se nós orarmos é bom? Não é só bom, é primordial. Nós temos levantado aqui um grupo de homens para orar, e esse grupo está crescendo, e esse grupo está dizendo, eu quero mais. E você diz, fazer o quê, pastor? Orar. E orar é bom? Orar não é bom, orar é essencial. É mais do que o ar que eu respiro. Apesar do povo de Deus nem sempre entender isso. Nem sempre entender. Se alguém me ligar e eu não atender, e me ligar de novo e eu não atender, e me ligar de novo e eu digo, puxa vida, essa pessoa está tão angustiada que eu vou atender. E você não atendeu por quê, pastor? Porque eu estava orando. Eu estava de joelho no meu quarto orando, e o telefone tocando, e era uma pessoa importante aqui, uma pessoa que anda comigo. Então, na terceira, quarta vez eu atendo, a pessoa diz, pastor, você está podendo falar? Eu digo, eu estava orando. Então, a pessoa já emenda. Ele entende assim, já que você não está fazendo absolutamente nada, então escuta o que eu vou te dizer. Você é cristão, você entende a importância da oração? Cristão que não ora, queridos. Como é que você pode ser cristão sem usar da ligação que você tem com Deus? O caminho está livre, nós temos livre acesso ao Pai. Você pode abrir sua boca e dizer, em nome de Jesus eu entro na presença do Pai, de Deus.
Mas eu não senti, eu deixei de sentir. Ninguém está falando nada desse assunto. Estamos falando sobre acesso ao sobrenatural. E esse Deus sobrenatural decidiu fazer algo no mundo natural através de mim e de você, através de nós. Veja bem uma coisa importante. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Em Gênesis 2, capítulo 5, diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Deus já tinha criado, você entendeu ou não? Por que não tinha brotado? Por que não tinha planta? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Ora, vamos ler a Bíblia, querido. Você sabe como é que os peixes foram criados? Você tem alguma ideia? Que às vezes tem uma dificuldade aí, esse negócio de evolução, com criação, porque o povo não lê a Bíblia. O povo não lê a Bíblia, um diz: você não sabe que as moléculas criaram peixes? Mas, otário, lê a Bíblia, rapaz. Por quê? Porque lá está escrito, Deus diz assim: e Deus ordenou as águas e disse às águas: criem. Deus não disse: vou criar o robalo, vou criar o tubarão, menino mau, vou criar o golfinho, neném. Não, Deus mandou as águas, criem. Deus mandou a terra, Deus mandou que a terra fizesse plantas, árvores e animais. Deus fala para as águas, Deus fala para a terra. A única hora que Deus vai criar um ser nesse planeta, que Ele fala com Ele mesmo, é quando Ele vai criar o homem. É quando Deus olha para Ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, diz: façamos. Deus não mandou terra criar homem. Deus não mandou água criar homem. Deus não mandou nenhum animal criar homem. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fala com Ele mesmo nessa hora. E Deus decidiu desde o começo: na terra eu vou usar o homem. E o homem aqui é no sentido genérico, é homem e mulher. Tudo estava feito, mas ainda não brotou o fruto. Por quê? Porque ainda falta criar o homem para o homem regar. Mas para quê? Porque Deus decidiu isso. O salmista diz: do Senhor os céus dos céus, mas a terra Ele deu ao homem. Tem vários exemplos bíblicos, vários. Um para mim que é crasso, assim, que é um negócio impressionante, é Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Ou seja, Isaías sai daquela angústia que ele estava vivendo, daquele momento ruim, aquele momento de injustiça, de sofrimento, e ele tem uma visão, ele é levado à presença de Deus, e ele vê um cenário celestial, glorioso, anjos voando de um jeito impressionante, com 6 asas, cantando, louvando: santo, santo, santo é o Senhor. E nesse ambiente todo poderoso, Isaías se sente nada. Isaías diz: eu vou morrer, eu tenho uma boca suja, e eu habito perto de gente que tem lábios impuros. Eu vou morrer, não tenho, eu vou perecer. Aí Deus cura Isaías. Deus abençoa Isaías. Fala assim: Deus abençoa. Deus quer abençoar você hoje. Você sabia disso ou não? Você sabe o que é que vem depois da bênção? Você tem alguma ideia? Vem um chamado. Deus não abençoa para você ficar só abençoado. Deus abençoa para você abençoar. Em seguida, no versículo 8, diz Isaías: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ora, Isaías podia olhar para um arcanjo daquele e dizer: manda um desse aí, que eu conheço o povo lá. Na hora que chegar um ser desses lá, não fica um em pé. Você imagina chegar aqui um anjo aqui de uns 5, 6 metros. Eu quero dizer que isso vai ser mais forte do que qualquer mensagem que eu pregar aqui. Vocês vão sair para casa aqui azuretados, se encontrar o caminho de casa. Mas Deus está dizendo assim: neste caso nós vamos operar na terra, e eu não vou, e nenhum de vocês levanta a mão, porque vocês também não vão. É um apelo feito por uma pessoa só, não sei se você está me entendendo. É como se você tivesse vindo hoje sozinho ao culto e eu fizesse um apelo. Aquele apelo que só tem tu
vai tu mesmo, está entendendo ou não? Só tinha um homem naquele lugar, o nome dele era Isaías, e ele responde dizendo assim, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está dizendo assim, eu vou resolver um negócio lá na terra, e eu preciso mandar alguém que seja terra. Apesar do homem ter sido feito a imagem e semelhança de Deus, mas ele criou o homem de onde? Do barro, da terra. Adram. Você é Adram. Agora, pela graça de Deus, essa semente que ficou maligna por causa do pecado, Jesus, vindo em forma de Adram, a santificou. A Bíblia diz que ele é o último Adram, ele é o último Adão. Ele é aquele que veio para fazer aquilo que foi corrompido ser santificado. Que coisa linda. Que notícia maravilhosa. Cristo em nós traz esperança da glória. Deus conta conosco. Às vezes eu estou tão cansado, depressivo, triste, que eu digo, não conte comigo não, Senhor. Penso logo na relação de líder, de pastor, para enviar alguém logo no meu lugar. Momentaneamente a gente esquece que quando a gente é enviado para abençoar, a bênção passa dentro da gente. Quando eu ajudo alguém, eu não sei explicar, mas eu sou extremamente ajudado. Alguém que planta e que vê crescer, se alegra. Alguém que escreve e vê nascer um texto que muda vidas, que anima, se fortalece. Deus não fez você para ser um consumidor somente. Deus fez você com a missão, Deus fez você para ser uma bênção. Deus quer muito abençoar você, você acredita nisso? Deus é amor, Deus não gosta de castigar ninguém, Deus gosta de abençoar. Mas Ele quer que eu entenda e você entenda que a bênção só é plena quando ela passa por mim, eu abençoo outros e assim sucessivamente. Ah, mas ninguém reconheceu. A bênção está não é no reconhecimento, está no abençoar. Por isso que Jesus insistia tanto. Abençoem e não amaldiçoem. Se você amaldiçoar, a maldição passa onde? Por você também. Mas, pastor, tem uma pessoa aqui que é um bicho, é Satanás purinho. Você aprende a dizer assim, o Senhor te repreenda. Isso não tem nada a ver comigo. Siga o meu caminho. Primeiro ponto, entenda isso. Deus conta com você. Diga assim, Deus conta comigo. Agora ousa dizer isso. Eis-me aqui, Senhor. Segundo ponto. É preciso passar por uma experiência pessoal. Quem estava no Egito, naquela noite, que os primogênitos foram mortos, eles passaram por aquela noite, eles passaram pela experiência da Páscoa. Eles ouviam o choro, o grito das casas, e toda mãe tinha medo, todo pai tinha pavor. Será que meu primogênito vai embora? E a única coisa que faria com que aquele primogênito fosse salvo era a fé na palavra de Deus. A fé dizia, você vai imolar um cordeiro sem mancha, você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai aspergir no umbral da sua casa, uma coisa escandalosa, porque a porta da frente da sua casa, você meter sangue, isso é escandaloso ou não é escandaloso? O pacto com Deus é escandaloso. A gente quer ter pacto com Deus secreto, discreto. Você é crente? Sou, mas não sou daqueles. Eu mesmo confesso a você, eu tenho dificuldade de falar que sou pastor. Um dia eu estava com o Samuel pastor, não atrapalha, que eu estou aqui tentando ganhar esses garçons tudinho para Jesus. Porque se diz, pastor, o cara já faz, não é? Não parece? Por causa da confusão que está por aí. Você diz, e aí? Bem, eu posso não dizer logo que sou pastor, mas eu não posso deixar de agir como cristão desde o primeiro momento. As atitudes têm que falar mais rápido. Às vezes a gente chega num lugar dando carteirada, sou pastor, isso não quer dizer nada. Hoje em dia está brotando pastor por tudo que é árvore. Pastor, quem foi que te ungiu? Eu mesmo me ungi. Cheguei lá em casa, meti um negócio de óleo na cabeça, Deus falou comigo, eu orei, disse, pronto. E muita gente confunde. Por que confunde? Porque faz um curso de teologia. O curso de teologia hoje você faz por correspondência. Correspondência é antigo, né? Hoje é negócio de online, fica. Aí termina, você diz, sou teólogo. Teólogo?
Por que tu é teólogo? Porque eu estudei teologia. Quantos anos? 5, 4. E você é teólogo porque estudou 4? Faz 40 anos que eu estudo teologia e eu não me considero teólogo. Porque teologia é estudo de Deus. Quando eu chego aqui, tinha aqui doutor em divindade. Doutor em Deus. Porque os seminários que eu fiz, os estudos que eu fiz, quanto mais eu estudo, menos eu consigo ter título. Quanto mais eu me aproximo de Deus e quanto mais eu estudo, eu fui tirando os meus títulos das paredes. Você pode ir na minha sala, não tem um título. Tem uma foto que minha filha botou lá, que ela achou bonita, uma foto minha lá, não parece nem comigo mais, eu era mais novo. Mas eu fui tirando os títulos, fui tirando essas coisas. Você diz, e por quê, pastor? Porque cada vez que eu estudei mais, eu descobri que, ó imensidade da riqueza e do conhecimento de Deus. A gente estava essa semana cantando um hino do Jancinho. Esse hino dizia, eu me perco na tua grandeza. Eu pensei, mas não seria eu me acho na tua grandeza? Né? Depois eu fiquei pensando, é isso mesmo. Porque quem primeiro deu a ele para depois receber? Então, naquela noite da Páscoa, queridos, o medo estava presente nos corações. Mas teve alguns que obedeceram. Eles mataram o cordeiro, que só muitos anos depois vimos a ser apresentados através de João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que uma vez, numa sexta-feira à tarde, se levantou no madeiro de uma vez por todas e verteu o seu sangue. Amém? E esse sangue hoje não está apenas nos umbrais da sua casa, está dentro de você, está no seu corpo, está na sua alma, no seu espírito, lavou você, fez de você uma nova criatura. Então, essa experiência, querido, é preciso passar por uma experiência pessoal. Êxodo 12, 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá. Varões, grita aí, e não permitirá. Acabou, não vai permitir. Não vai permitir o quê, pastor? Que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Cadê o povo de Deus? Que tem que dizer aqui não. Aqui não entra. Então tem que passar por essa noite. Tem que passar por esse momento em que eu não tenho garantia nenhuma a não ser o sangue do Cordeiro. E ele diz mais, ele diz, guardai. Por que guardai? Porque a gente esquece. A gente passa por um momento tão difícil, a gente chora tanto, a gente ora tanto, vem a bênção. Passa o tempo, a gente esquece. Eu tenho um neto, meu neto varão mais velho, né, que eu tenho uma neta que é Miriam, e depois Rafael, que ele foi diagnosticado com síndrome de Down. A minha filha foi aconselhada durante meses a abortar. E a gente orou, Deus deu o nome dele, eu digo, ele é do Senhor e tal, e ele está curado. E muitos da igreja diziam, mas pastor, se ele não vier curado, eu digo, o jeito que ele vier, nós vamos cuidar dele. Meu neto nasceu são, inteligente, completamente sadio. Eu sinto dificuldade de ouvir essa história na casa deles. Eu lembro a ele, toda vez que eu estou com ele, eu digo, eu quero te lembrar uma história. E eu digo de novo, e eu digo de novo, e eu digo de novo. Guardai, guardai. Pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. As crianças não vão lembrar. E uma vez, dentro, na terra que o Senhor vos dará, como eu tenho dito, observar este rito. Cheguei aqui, pastor, batendo biela. Cheguei aqui, pastor, mais quebrado que arroz de terceira. Mas agora eu estou bacana, agora eu estou ganhando dinheiro. Agora eu tenho um crédito, agora eu compro carro, compro um negócio, tenho não sei quanto televisor, tenho que dar. Que bênção, Deus te abençoe. Mas uma vez que você entrar nisso, não deixe isso entrar em você. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Quando os filhos perguntarem, que negócio é esse chamado Páscoa? Não diga que é coelhinho, pelo amor de Deus. Quando os filhos os perguntarem, por que eu tenho que ir para a igreja? Não diga, é porque é domingo, é dia de ir para a igreja. Não fale isso, não.
Diga que é porque você é cristão, porque você quer congregar, você quer estar com seus irmãos, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de muitos, pelo contrário, estejamos juntos, estejamos ajudando uns aos outros, nós somos igreja, nós somos corpo, nós temos a nossa família aqui em casa, meu filho, temos, mas nós temos a grande família de Deus espalhada na face da terra, você tem uma família enorme. Quando os filhos perguntarem, responda, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorar, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Vocês estão tendo uma experiência pessoal, amém? Vocês têm que levar seus filhos a terem essa experiência. Em João capítulo 3, versículo 3, um mestre procura Jesus. E ele está interessado em coisas de Jesus. Ele diz, mestre, bem sabemos que és mestre, e também sabemos que você vem de Deus, por causa dos sinais. Então ele está dizendo assim, eu quero a tua sabedoria, tua sapiência como mestre, e eu também queria pegar carona nesses poderes. Geralmente, às vezes, a gente procura Deus porque a gente quer alguma coisa. Jesus disse a ele, eu posso te dar muito mais do que isso, mas tem um start, tem um começo, tem uma porta. E Jesus diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aquele homem fica apavorado, diz, como é que eu vou nascer? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? E Jesus diz, você é mestre em Israel e não sabe de nada. E no versículo 5, Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso ter uma experiência, pessoal. Nasci num lar cristão, creio que Deus ouviu a oração de meus pais, fui abençoado pelo pastor Rodolfo, colocou uma Bíblia sobre mim, eu era muito pequeno, não lembro, mas me contaram e eu nunca esqueci, e ele me abençoou. Meu pai disse, ele vai ser comerciante, porque meu pai era dono de lojas. Minha mãe disse, ele vai ser pastor. E eu fui as duas coisas. Porque Deus ouve a palavra profética do papai e da mamãe. A vontade de Deus estava no coração da minha mãe, mas ele respeitou também a palavra do meu pai. Então, cuidado do que você vai dizer que seu filho vai ser. Mas faltava uma experiência pessoal. Eu tinha o fogo por tabela. Minha mãe cantava muito em casa, era muito coisa. Meu pai também pregava. Minha mãe pregava. Meu pai era naquele tempo chamava pregador leigo, aquele que não estudou, aquele que abria igreja e pregava. Quando estava funcionando, dava para o movimento batista, que éramos batistas, continuar. E eu, com 3 anos de idade, às vezes do nada, vinha aqui na frente, chegava para o pastor e dizia, quero pregar. E ele me dava o microfone e eu metia pau lá para pregar, o que eu tinha escutado. Eram geralmente pregações amorosas, tipo, vocês vão tudo para o inferno se não se converter. E gritava muito quando era criança, eu não falava baixo. Hoje, graças a Deus, falo bem baixinho. E depois cantava no meio da mensagem, coisas do passado, né? Mas o tempo passou e eu fiquei adolescente. E não sei se você sabe que na adolescência nós temos uma visita chamada hormônios. Já ouviu falar? Seu filho vai passar por isso, ou passa por isso. É aquela idade que, por exemplo, antigamente não queria tomar banho. Não queria. Vai tomar banho, não vou. Eu ia na marra tomar banho ali. De repente você vê seu filho apaixonado por banho. O menino toma um banho que é uma beleza, 1 hora. Você sabe que esse banho está muito demorado, sim ou não? Passamos por todas essas fases, mas Deus foi me buscar. No auge lá da minha confusão, dentro do meu quarto, eu tive uma experiência pessoal com o Deus de meus pais, que a partir daquele dia passou a ser o meu Deus. O seu filho precisa nascer de novo. Pastor, ele é gente boa. Eu acredito que seja. Pastor, não é bom. Não é porque é meu filho, não, mas é um menino bonzinho. Eu creio. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode ser... Aí vai dizendo, mensageiro de Deus. A Bíblia diz isso, tem gente que prega sobre Deus, mas não sabe nem quem é Deus. Queridos, Deus tem filhos, Ele não tem netos. Deuteronômio 6 diz que tem uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua. Versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiramente, tem que estar no seu coração. Tem que estar em mim. Amém? Segunda coisa, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? Você acha que é o quê? Meter na cuca. Inculcar. Meter no cérebro. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nos versículos seguintes, ele descreve que se isso acontecer, virá bênçãos, mas se isso não acontecer, podem vir muitos problemas. Você diz, pastor, o senhor está passando muito rápido por pontos, porque eu ainda vou trazer domingos seguintes esses pontos aprofundados. Lembra disso? Então, quero que você entenda isso. Existe um trabalho que é meu e seu. Hoje, nas casas, tem um televisor, 2 televisores, 3 televisores, 4 televisores. Todo mundo tem um celular, um tablet. Então, tem gente inculcando aos seus filhos. Estão abertos os canais para ensinar que divórcio é legal, que casamento entre homem e mulher isso é uma opção. Existem vários tipos. Toda hora estamos sendo ensinados. Como é que você pode se divorciar de maneira legal? Estava vendo um dia desse no Instagram, tem uma advogada ensinando as mulheres a passar a perna nos namorados que elas namoram para sair com o dinheiro do cara. Está tudo bacana. Tem escola para tudo. E você diz o quê? Não, vou levar meu filho no domingo no laude. Traga! Mas você tem que andar junto com o laude. Você tem que andar junto dizendo o que é que vocês estão ensinando, o que é que vocês estão fazendo. Eu quero fazer também, porque vocês vão ficar aqui 1 hora e meia. E o resto da semana? Qual é a hora que para tudo em casa? Desliga todos os televisores, desliga todos os aparatos, desliga tudo. Por quê? Porque nós vamos fazer uma fogueira aqui no quintal, ou um churrasco, e nós vamos orar, e vamos cantar, e vamos ler a Bíblia, e vamos dizer um ao outro que amamos, e que queremos, e que partimos o pão junto. Não, pastor, a gente não tem tempo para isso. Pô, não tem tempo. Se assiste série da Netflix, não sei das quantas mais. E o bom da série é que, se acabar um capítulo, já vê logo o outro. E o outro é bom demais, não é não? E as crianças estão sendo inculcadas. Mas por quem? E o quê? Fácil, queridos. Muito fácil se passar rituais sem nenhum poder espiritual. Eu passo rituais. Meu filho é uma bênção. Por quê? Porque antes de dormir ele ora. Antes de dormir ele senta e fala, pai, obrigado pelo dia, obrigado por tudo, obrigado porque eu ganhei um presente, obrigado por minha mãe e meu pai. Amém. Isso é bonito, é legal, mas isso é um ritual que precisa de ser preenchido por poder espiritual. Mas como é que esse poder espiritual chega? É quando ele passa por uma experiência. É o filho que estava lá estudando por uma situação, o filho que estava lá sendo ameaçado por uma situação, e você leva ele a orar e ora junto com ele, e quando ele vence aquilo, você diz, você viu o que Deus fez na sua vida. E ele é capaz de reconhecer, esse Deus que eu sirvo existe. Eu estava vendo esse dia, um ou 2 dias, uma pessoa mandou para mim um negócio de uma criança, dizendo, eu tinha sempre dúvidas se Deus existia, e agora eu não tenho mais dúvidas. E ele contando uma história, que ele estava na van, e 2 meninos perto dele disseram a ele, olha, meu pai e minha mãe vão se separar, meu pai está com doença, porque ele fuma, parece que o pulmão estava ruim, e ele está doente, e a minha mãe tal, e a confusão é grande lá em casa. E ele disse que na hora, ele tentou desconversar, ele disse, puxa, que situação difícil, e ele começou logo a falar de outra coisa. Então, na hora ele sentiu Deus falando com ele assim, ouça o que eles vão dizer, porque eu quero que você faça algo. Ele nunca tinha escutado Deus falar, uma criança, estou falando de uma criança de talvez 12 anos. E o segundo menino começou a falar, disse, olha, mas sabe por que a gente está falando com você? Porque a gente soube que você é evangélico. E a gente queria que você orasse pelo nosso pai.
e nossa mãe. E ele naquela hora ficou assim. E ele sempre pensava, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E ele olhou para aquela criança, para o que estava do lado dele, e ele disse, sabe como é que isso é possível? Se vocês entregarem a sua vida a Jesus, se vocês aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse, mas a gente não sabe nem o que é isso. E ele disse e começou a explicar, do jeito dele, que Deus nos ama, que Deus não nos rejeita, que Deus perdoa nossos pecados. E ali fizeram uma oração e aqueles meninos aceitaram Jesus. Deu uma semana, os meninos encontraram ele disse que estava até com medo. Que ele tinha dito aos meninos, se vocês aceitarem, Deus vai curar lá seu pai. Depois ele ficou com medo, meu Deus, fui falar um negócio desse e agora? Os meninos encontraram ele e falaram com ele, fulano, ele disse, oi, você não sabe o que aconteceu? O que foi que houve? Nós chegamos em casa tão felizes e nós falamos para o nosso pai e para a nossa mãe que nós tínhamos aceitado Jesus e que ele ia curá-los. E meu pai parou de beber, parou de fumar, minha mãe parou de fumar, parou não sei de que lá. E tem uma igreja perto de casa, e eles foram na igreja, encontraram a vida de Jesus. E você sabe o que aconteceu? Meu pai foi no médico, meu pai está curado. E aquela criança, ali naquela igreja grande, cheia de pessoas, dizendo, então hoje eu nunca mais vou duvidar que Deus existe. Essa criança teve uma experiência o quê? Pessoal. Não poupe seus filhos. Deixe seus filhos passarem uma experiência pessoal com Deus. Deixe eles conhecerem esse Deus maravilhoso, que os ama. Se a gente passa só ritual, queridos, acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Em Levítico 6, versículo 8 e 9, Deus institui a lei do holocausto. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, à noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então estava instituído, fogo, a lareira, e o povo trazendo sacrifício, para pedir perdão dos seus pecados. Passa tempo. Isaías capítulo 1, versículo 11. Deus pergunta, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Ué, não foi Deus que instituiu? Foi. E por que ele está reclamando? Eu estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Foi o que tinha acontecido. Os pais passaram para os filhos os rituais, mas não passaram a unção. Os filhos ficaram bons em cantar, mas não sabiam adorar. Os filhos sabiam ir na igreja, no acampamento de jovens, mas eles não sabiam multiplicar a vida de Jesus, nem levar Jesus a outros. Os filhos aprenderam que uma vez ou outra a gente distribui aqui um negocinho de suco de uva com pão, e eles comem e bebem. Mas eles não sabem o poder da ressurreição, o que significa a Santa Ceia. Sabe, queridos, eu, você, nós, nossos filhos, precisamos conhecer a Deus, que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas para fazer isso, é preciso passar por suas próprias experiências. Tem um homem na Bíblia que eu não me atrevo a me comparar com ele. Esse homem chama-se Jó. A Bíblia diz que esse homem era um homem íntegro, reto, e que ele se desviava do mal. Mas esse homem entrou num processo de provação muito grande. E no capítulo 42 de Jó, versículo 1, ele responde ao Senhor. Versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Jó está dizendo assim, eu falei, mas era de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está dizendo, eu pregava, eu ensinava, eu falava, mas eu não conhecia essas coisas. Versículo 4, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Sabe, amados, nossas experiências servem, e muito, de testemunho para nossos filhos. Mas eles precisam passar pelas próprias experiências. E isso, é claro, deixa um questionamento para nós. Nós temos passado por experiências? Quando alguém pede a você para contar uma experiência, você tem que buscar lá 10 anos atrás. Eu tenho uma coisa para contar 10 anos atrás. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver em novidade de vida. Eu tenho uma experiência para contar com o Senhor toda semana. E isso deve servir de modelo para os nossos filhos. Mas eles precisam passar pela experiência dele. Tem uma coisa que eu nunca disse a ninguém, vou dizer hoje aqui. Espero que não sirva de nenhuma pedra de tropeço, tá certo? Você lembra do filho que a gente chama filho pródigo? Tinham 2 rapazes, um pediu a herança dele, e ele foi, e o pai ficou esperando, depois ele voltou e o pai o perdoou. Você lembra dessa história da Bíblia? O que sempre assim me deixou muito questionador é que o pai não impediu que o filho saísse de casa e passasse pela dor. O pai já sabia. O pai sabia que aquele menino não tinha condições nenhuma de administrar aquela herança que ele iria perder. O pai só não queria que ele perdesse a vida. O pai sofreu, o pai ficou esperando, o pai todo dia estava ali chorando, orando, intercedendo, mas ele não impediu o filho de passar pela dor. Eu louvo a Deus o pai que eu tive, que nunca impediu que eu trabalhasse. Nunca impediu que eu estivesse no meu trabalho, no trabalho dele, aos 7, 8 anos de idade, ali, vendendo sabonete, vendendo creme dental. Dentro da loja dele, ele inventou lá um quiosque para mim. Com 11, 12 anos, tomar conta de uma loja, entregar mercadoria. Tempos diferentes. Não estou querendo que o seu filho com 12 anos faça o que eu fiz. Estou só dizendo que ele nunca evitou que eu sofresse. E ele me amava demais. Me amava demais. Me empurrou para casa cedo. Eu dizia, não, quero casar mais tarde. Eu disse, não, jovem crente casa cedo. Encontrei Rosana, ele olhou para a Rosana e disse, meu filho, está louco, essa menina é uma joia. E quando eu casei, com 2 meses, eu estava dizendo, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque não, eu e ela olhamos um para o outro, agora era trabalho. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Jesus aprendeu pelo que padeceu. Por que é que você bota tanto a mão em cima de seus filhos? E não dá tempo para eles. Seu filho não precisa que você passe a mão na cabeça, seu filho precisa que você o abrace, que vá jogar bola com ele, que tenha tempo com ele, e que no caminho, indo, fale de Jesus, e na volta você fale de Jesus, e que as músicas que você bota para escutar sejam músicas de Jesus, e não uma pessoa na igreja, uma pessoa fora. Minha casa é uma bênção ou não é uma bênção? Queridos, se depender de Deus, sua casa será super abençoada. A bênção já está derramada. Josué tomou uma decisão. Ele disse, eu já resolvi. Eu vou servir o Senhor. E mais, usarei de meu tempo, de minha saúde e de minha autoridade para ensinar minha casa a ser do Senhor. Deus já fez a parte dele, amados. Agora depende de nós. Agora depende da gente. Temos uma série pela frente. Algumas mensagens. Você diz, qual é o objetivo, pastor? Meu objetivo, junto com vocês, é nos aproximarmos, entrarmos e tomarmos posse da bênção que Deus prometeu para a gente. Ele disse a você e ele disse a mim, aquele que tem pacto comigo e que me obedece, eu vou ter misericórdia até 1000 gerações. E eu creio nesse Deus. Você crê? Mas é preciso esses passos. Você deixa eu orar por você? Essa é aquela oração que, como pastor, eu tenho uma ousadia. E eu vou dizer que eu vou incluir todos vocês nesse apelo. Eu estou fazendo um apelo e esse apelo já botei vocês dentro. Eu nem vou pedir para vir na frente, porque vocês já estão dentro. Você diz, que apelo é esse, pastor? É o apelo da gente tomar a mesma posição
que Josué tomou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa não fomos criados para calamidade. Eu não criei filhos para servir ao inferno. Eu não criei família para ser devastada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas Ele prometeu: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você puder, baixe um pouco sua cabeça. Ore, converse com o Senhor sobre você, sua casa, seus filhos, seus pais, sua descendência, sua ascendência. Temos coisas a resgatar. Temos coisas a dizer ao Senhor: Senhor, isso aqui foi roubado, eu quero de volta. Me arrependo, porque fui omisso, me arrependo se falhei, me arrependo, tudo isso. Mas Tu és o Deus que do mal fazes bem. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui como família, clamando, meu Deus, nesses tempos tão obscuros, tão difíceis, tão complicados. Faz da nossa casa a Tua casa. Faz da nossa casa a casa de oração. Faz da nossa casa a casa da bênção. Faz da nossa casa aquela casa, meu Deus, da Tua unção, da Tua presença. Que o destruidor, quando se aproximar dela, veja o sangue e passe por cima, que não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Oh, meu Deus, sela nossos corações. Pedimos pelos nossos pequeninos, nossos filhos, entregamos a Ti, eles são Teus. Não pertencem a nenhuma geração corrupta, eles pertencem a uma geração santa. E eu peço por cada pai, cada mãe, cada filho que está aqui, cada filha que está aqui, cada irmão, cada irmã, cada avô, cada avó, ó meu Deus, tios que estão aqui, tem misericórdia de nós. Tu sabes que o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar por algumas semanas esse tema. E eu peço, Senhor, não deixa eu falar de mim, mas me enche da Tua unção, para que eu possa alimentar Teu povo. E levanta aqui alimentadores, aqueles que se alimentam e sairão a alimentar os famintos. Façam daqui, Senhor, abençoadores, aqueles que são abençoados e sairão daqui abençoando. Oh, meu Deus amado, levanta um exército poderoso Teu, para marcar essa geração. Nós pedimos assim, recebemos assim e louvamos assim, no poderoso nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Deus é bom.